Perifacom, bem-vindos para mais um episódio de Rebeldes. E hoje eu trouxe duas convidadas especiais para falar de uma parte do universo expandido de Star Wars que nós gostamos muito, que é a animação. Seja bem-vinda, Sam e Lua. Obrigada. Espero que vocês fiquem à vontade para falar das personagens que vocês mais gostam, das animações. Mas antes eu quero entender um pouco do trabalho de vocês. Fala o Instagram de vocês para a galera poder conhecer mais. Eu sou a Sans Lardello, sou criadora de conteúdo, principalmente mundo geek, entretenimento, sou cosplayer, sou influenciadora e fora esse meio aí, sou publicitária e futura jornalista. Fala, Eu sou a Lua, eu junto com o meu marido, a gente tem uma loja de Star Wars que vendemos sabre de luz, é a Spoiler 501, vocês podem encontrar a gente por lá. Além disso tudo, eu também sou publicitária e hoje trabalho numa loja de card games. Nada faz sentido. É muito bom esse universo, né? Nada faz sentido. Porque nada faz sentido. Porém, faz sentido. Porque Star Wars sim. também tem, né? Tem um card game incrível, inclusive. Gosto. Inclusive, falando de card game, já vamos conectar os universos. Porque eu vi que tem um card game de Star Wars de Clone Wars, certo? Sim. E você já jogou? Como é que ele é? Teve a época que veio as cartinhas das tops, que era só pra colecionar e tal. Uhum. E aí agora trouxeram o Star Wars Unlimited. Aham. E é muito legal. É tipo um Magic, mas é totalmente Star Wars. Vai sair agora uma próxima coleção com Luke, Boba, Han Solo, decks prontos, assim, pra começar a jogar. É legal. É muito bacana. É bom pra colecionar? Também, mas eu acho mais divertido jogar. Eu imagino. Star Wars tem uma grande leva de informação, né? É livro, é quadrinho, é filme. É tudo que você imaginar. Eu tinha uma escova de dente de Star Wars, que era um sabre de luz. É tipo, uma Uma loucura. escova de dente que era o sabre de luz. E quando você apertava pra acender, ele piscava o tanto de tempo que você precisava escovar o dente. Olha, isso é incrível. Não, isso aí é muito Era bom. muito Eu legal. compraria. Confesso que Hoje agora em dia. você conseguiu me vender essa escova, agora eu quero. Mas vamos começar pela pergunta que todo mundo responde quando vem aqui no programa. Qual é o top 3 personagens de vocês, começando pelo terceiro lugar? Nossa. É profundo, né? Do universo todo, pensa no universo inteiro de Star Wars. Claro que a gente gosta de muitos, mas sempre tem aquele, o que fica assim, ele em cima, Star Wars embaixo, e outros dois que a gente sempre tá falando sobre. Nossa, é bem difícil fazer um top 3, mas eu acho que em terceiro lugar eu colocaria o Mandaloriano. O Mandaloriano, Din que Djarin. inclusive você faz o genderbender, né? É. Pra quem não sabe, genderbender é quando você troca o sexo original do personagem, né? E faz a caracterização do jeito que você preferir, e é incrível. Eu acho divertidíssimo, porque quando eu tô de capacete, as pessoas não se reparam tanto nas mudanças que eu fiz na armadura. Quando eu tiro aquela coisa, meu Deus, é uma garota. É mulher? É mulher, como assim? Muito bom. Tá, terceiro lugar que já me surpreendeu, o seu terceiro lugar. Achei que ele ia estar mais pro segundo, mas... É que o segundo é especial, é a Hera. Não tem como, né? Que eu também faço cosplay, olha só. Olha só, que coincidência, não é mesmo? Pintar a cara de verde, usar leco. Você sabe muito bem do que eu tô falando. E o primeiro lugar talvez ele seja um pouco controverso pra algumas pessoas, mas é o Anakin. Não tem O como. Anakin, olha só, temos o Anakin aqui, primeira vez. Muito É. bom, mas por que o Anakin? Como eu não sei explicar, eu acho que ele trouxe uma conexão pra mim com Star Wars. Ele é o centro de tudo pra Sim, mim. isso é Então, verdade. não sei É onde... o crush dela, eu tenho certeza. Também, certeza. certeza. Pode falar, fala. É isso, É eu uma sei. crush, gente, vou fazer o quê? Mas não é só por conta disso também. Pra mim, ele é o centro de Star Wars, é ele quem começa tudo, ele é um personagem principal, né? Ele tá ali num ponto em que não dá pra não ser ele pra mim. É. Pra mim, ele é todo o Star Wars. Ele É isso. Ele é especial mesmo, gente, não tem o que fazer. E lindo. E lindo. E aí, Lua, top 3. Eu acho que em terceiro eu posso botar o Grogu. O Grogu, Gente, não tem importante, não vamos esquecer do Grogu. Não tá tem aqui como, ele presente. comprou... Ele ganha o coração de todo mundo. Toda pessoa que fala, nunca assisti Star Wars, eu indico The Mandalorian, justamente porque tem um Grogu, e daí é muito fácil de comprar e de assistir, porque é muito fofo. Sim. Em segundo lugar, acho que é a Ventress. Eu gosto muito da dualidade dela. De Sim. você não saber o próximo passo, como ela realmente é. Eu curto muito isso. Em primeiro vai ser meio clichê, mas não tem como. É a nossa princesa Leia. A nossa princesa, a Leia já apareceu aqui no episódio anterior, que também é uma princesa maravilhosa, né, gente? Sim. Super diferente do que a gente tem de princesa, né? Uhum. Super válido.
O meu top 3 é só uma personagem só, então eu nem vou falar. Meu top 3 eu boto 3 versões da mesma personagem. É, exatamente, gente, é sobre isso. Em Star Wars a gente tem várias animações, mas eu sei que vocês têm a preferida de vocês, né? Agora, falem o porquê Rebels. Brincadeira. Brincadeira. Até porque você que tá assistindo esse episódio e não sabe, nós temos a Ahsoka de Rebels e nós temos a Hera da série da Ahsoka, né? Vai sair a Hera de Rebels também? Quem sabe um dia? Quem sabe? Eu quero. Eu gosto muito dessa versão. Inclusive, eu tenho uma tatuagem dela. Amo muito. É sério? Tenho aqui, ó, gente, ó. Vou mostrar minha tatuagem. Na câmera não deve dar pra ver muito, mas, ó. Eu tenho uma tatuagem. Ai, E tem o Chopper! Tem o Chopper, o maioral. Chopper, Ele gente. tinha que ter entrado no top 3. Não. Droids também são personagens Droids maravilhosos. A gente vê em Star Wars que as animações, ela tem um espaço maior pra poder falar dos personagens, né? Principalmente da própria Ventress, né? Que você Sim. citou. A gente vê ela em Clone Wars, a gente vê ela voltando em The Bad Batch totalmente badass. Se você não viu ela voltando. Mas tem algum outro personagem que chama a atenção de vocês do mundo das animações, em específico? Porque a gente tem muito desenvolvimento de personagens. Caçando na memória. Não, eu sempre confundo a Sabine com a Satine. Mas é A Satine, que é a do Obi-Wan. Mandaloriana. a do Obi-Wan. Uhum. Meu, eu achei esse arco do Obi-Wan, eu até brinco. Eu acho que as pessoas justificam o Anakin ter tido seus motivos pra ir pro lado negro, mas o Obi-Wan tinha muito mais motivos. Tinha. Tipo, ele sofreu muito e mesmo assim ele não foi pro lado negro. A 7ª temporada E, tortura muito o Obi-Wan, né, Sim, gente? e a Satine é uma personagem incrível. Eu quero muito fazer cosplay dela um dia, porque... Já tá loira, já é o primeiro Já dá. Tá ali já, eu gosto muito dela. Eu acho que pra mim foi poder ver um pouco mais da Padme em si. Sim. Porque a gente tem uma visão dela nos filmes, mas as animações aprofundaram de uma maneira que eu senti que precisava. E aí, acho que foi ali que eu me apaixonei por ela também, que eu falei, nossa, eu não conseguia entender a magnitude da Padme até as animações. É porque você vê que ela é mais ativa, porque a gente vê Sim. em The Clone Wars, só que passa tão rápido. E na Vingança do Sith, Sim, cadê? é muito Pode rápido. Cadê? A coitada tá lá. Em algum momento ela aparece. Gente, pelo amor de Deus. Mas eu acho interessante toda essa construção das animações, porque a gente entende que a animação é uma parte importante, né? Não é só uma coisa de criança, que as crianças podem assistir, mas a gente sabe que The Clone Wars tem umas partes ali de degolar, de cabeças rolando Sim. e afim, que a gente fala, pelo amor de Deus, isso aí não é de criança, não. Mas eu quero saber de vocês, como começou a paixão de vocês em Star Wars e se vocês em algum momento já tiveram um preconceitozinho em animação? Bom, minha paixão com Star Wars, eu até sou um pouco julgada por conta disso. Star Wars sempre fez parte da minha vida, Sim. mas não era uma coisa tão assim. Eu conhecia, eu achava interessante, mas eu não ia muito atrás. Até que veio o episódio 7. E aí, alguma coisa ali, eu creio que foi o protagonismo da Rey, Sim. que me trouxe pra Star Wars. E aí, a partir dali foi... É esquema de pirâmide, não tem como, gente. É. Você começa uma coisa, você vai indo, vai indo, vai indo. Apaixonei completamente, fui pras animações. E sim, eu tive aquele preconceito de falar, isso é muito de criança, pra que eu vou assistir? Mas eu dei aquele voto de confiança. Falei, não vou ser decepcionada. Aí foi o que você disse, tinha cabeças rolando, tinha coisas. Gente, isso não é de criança, o que tá acontecendo? Mas chegou Rebels, também fiquei meio... Rebels, eu não sei se vocês tiveram a mesma coisa, aquele choque de tipo, nossa, a animação é totalmente diferente. Sim, e ele é muito mais colorido, eu sinto ele mais dinâmico, então eu fiquei um pouco assim também, dei a chance. Eu acho que a coisa mais recente de Star Wars que me deu um pouco de receio foi, eu esqueci o nome da série. Colette? Não? Skeleton Crew? Skeleton Crew. Que era sobre crianças, e aí voltou essa questão de, nossa, será que vai ser infantil demais? E me pegou completamente, eu fiquei Uma completamente vibe apaixonada. Stranger Things, né? Uma Nossa, coisa foi diferenciada. incrível. Acho que é E isso. você, Lu? O meu primeiro contato com Star Wars foi no SBT. Tava passando a Vingança do Sith. E eu lembro de estar, tipo, eu e minha mãe deitadas assim, a gente tinha uma TVzinha no quarto assistindo. E o que me chamou a atenção foi o Anakin. Tô falando, muito tô falando. E aí, depois disso, também, a primeira coisa que eu fui ver no cinema foi Despertar da Força, também com muito carinho. Eu acho que foi o que me levou mesmo pra esse mundo. Mas o que me fez entrar de cabeça foi o Ian, que me apresentou muito mais do que eu sabia. Inclusive as animações que eu falei, meu,
Pra que eu Ah, tenho não que vou assistir? perder meu tempo assistindo Precisa. desenho. Mas ele fez, forçou, entre aspas, lógico. Mas aí eu me apaixonei também. Achei muito. Esperava menos, não sei. Esperava algo mais raso e não. É muito profundo, legal né? ver o desenvolvimento dos personagens que não tem tanto tempo de tela e na animação é aprofundado. Então, vale muito a pena. Vale muito a pena, né? Vocês dois fazem personagens que são muito populares, você faz a Ahsoka e a Hera. Aí eu quero saber, o que vocês acham que a animação significa dentro do universo de Star Wars para essas personagens? Sendo que são personagens que nascem na animação, né? Que o Dave Filoni agora trouxe pra live action. Qual é a importância dessas animações para vocês, assim, dentro de Star Wars? O que vocês veem? Olha, eu acho que foi uma forma muito interessante de ampliar um pouco o público, né? Porque a gente via... Lógico, sempre teve Leia, sempre teve Padme, mas mostrar mulheres mais fortes, né? Mulheres Jedis ou generais. Então, traz uma representatividade muito incrível. E eu acho que serve até pra calar um pouquinho a boca das pessoas do famoso lacração e tudo mais, que Sim. amam essas personagens e, tipo, não é só sobre isso, sabe? Então, eu acho que serviu pra abrir os olhos de muita gente em Star Wars, principalmente o pessoal mais velho. Com certeza. Eu acho que a Hera, dentro das animações, ela tem um papel muito importante, porque até um certo momento a gente só tinha visto Twi'leks, que eram completamente sexualizadas, né? Inclusive, a única que a gente vê que não é assim e tem um mínimo tempo de tela é a Aayla Secura. É exatamente o que a Lua disse, botar ela ali como um papel diferente, trazendo uma visão diferente para as Twi'leks, foi o que me conquistou, inclusive na personagem, de trazer realmente uma diferenciada. A gente só via, além, claro, de todos os alienígenas de Star Wars, mas eles não eram personagens principais. Sim. E aí você tem a Hera, uma Twi'lek, que é forte, que tá ali junto com todo mundo, que, enfim, mãe, entendeu? Ela tem um papel, uma representatividade muito forte. Eu acho isso bem legal e é incrível pensar que isso nasceu numa animação. Que ninguém dá nada, geralmente, e é tão forte essa imagem que chegou aí pro live action. Sim. E essa é a próxima pergunta. Como vocês veem isso? A Ahsoka, basicamente, você entende a história se você assistiu Rebels. Tem muita coisa de Rebels que é praticamente uma continuação, né? A gente brinca que a Ahsoka é uma continuação de Rebels. O que vocês acham? Vocês acham que isso é um ponto negativo ou isso é um ponto positivo? Como vocês enxergam isso? Pelo menos com as pessoas mais próximas, vocês viram muita gente reclamando, ou as pessoas aceitaram e depois voltaram a assistir para ver as animações, no caso? Eu, sinceramente, vi das pessoas mais próximas que não conheciam a animação, elas ficaram um pouco curiosas quem eram esses personagens novos, entre aspas, mas elas conseguiram se situar e entender mais ou menos ali o que estava acontecendo. Acho que o principal foi realmente a Ahsoka, as pessoas não conhecerem tanto da história dela, e, querendo ou não, a série ela traz um pouco ali, uma breve explicação que dá pra você se situar. Então eu não acho que as pessoas tenham ficado tão perdidas em relação ao live action, mas definitivamente botou ali uma pulga atrás da orelha de quero ver o que acontece nessa animação. Que foi o que o Mandaloriano fez, mas eu acho que o Mandaloriano também sutil. É sutil. E a Ahsoka, nossa, vem com os dois pés na porta, assim, falando, não, vocês vão ver as animações. Ó, essa daqui é a Padawan do Anakin, e aí todo mundo, oxe, mas eu assisti o filme que é essa mulher. Foi um pouco disso, né? Sim, eu concordo muito com o que a Sam disse. Eu acho que o melhor de Ahsoka foi instigar o pessoal a recorrer às animações. Eu acho isso bacana, porque a gente tem muito material de Star Wars que muita gente que é fã mesmo não conhece. Sim. Né? Então, essa instigada que deu no pessoal, eu achei muito bacana. Confesso que eu fui atrás de Rebels depois de Ahsoka, pra tentar me situar mais. Eu achei isso uma jogada tanto de marketing quanto de venda, né, de material muito legal. Sim. Sim, e precisava de uma continuação na história, né, gente? Precisava. Agora eu quero saber, vocês choraram na morte do Kanan? Porque eu chorei, gente. Eu chorei muito. Gente, é uma animação... Rebels é uma animação que te cativa, né? Por causa do romance do Kanan e da Hera, de toda a Ghost, né? Toda a equipe, ela é uma família. Sim. Ele chega e ele morre.
Qual foi a reação de vocês? Tomei um spoiler. Se você não assistiu, meus amados, já tem anos. Acabou. Volta aí e assiste. Vocês já eram mais velhas quando vocês assistiram? Você sim, né? Sim. Algo assim. Eu já era mais velha. Você ficou emocionada? Eu fiquei emocionada. Eu sou uma manteiga derretida. Posso não parecer, mas qualquer coisa eu tô chorando, gente. E eu fiquei abalada, assim. Fiquei como se estivesse perdendo uma parte Eu não minha. tava esperando. Eu não tava esperando. Não tava. Essa coisa, principalmente dos fantasmas da força, eu acho que é algo que mexe com todo fã de Star Wars, não tem como. Sim. Você bota um fantasma da força lá, você vai chorar, não Nossa, adianta. automaticamente. Tipo, é automático, assim. Agora falando de cosplay. Vocês foram facilmente influenciados pelas animações ou mais pelos filmes? Olha, como você já mencionou, né? Eu não fiz o cosplay da Hera da animação. E eu assisti a animação primeiro. O que me convenceu foi ela no live action. Que eu olhei, eu tava muito curiosa pra saber como ela ia ser adaptada. Sim. E a hora que a Mary Elizabeth aparece de Hera, minha vida parece que ela fez sentido. Eu falei, meu Deus, eu preciso fazer cosplay dessa mulher. E aí, claro, agora abriu o leque pra eu querer fazer também das animações. Mas... Tem uma paixão pelo personagem também. Nossa, né? não, você quem fale com a Ahsoka. Mas eu acho que foi realmente mais dos filmes, do live action. Inclusive, o primeiro cosplay de Star Wars, meu primeiro cosplay quase, foi a Rey. Então, Sim. acabei pegando mais pra esse lado. Você puxa mais pro live action. Mas você acha que isso é porque é mais fácil de você visualizar os acessórios? Ou foi uma coisa que você olhou e falou, nossa, eu achei muito linda? Eu acho que foi mais por achar muito legal mesmo. Eu não... Dentro das animações, acho que fora as roupas da Padme, que sempre são super exuberantes, nada tinha me chamado tanta atenção, até porque, por exemplo, a própria Hera, que tem a pele verde, é uma coisa muito chapada, não tem tanto realismo. Sim. E aí, quando vem pro live action e você vê que aquilo é muito possível de ficar bem legal, aí ali me pegou um pouquinho. Eu falei, deixa eu dar uma atenção aqui. Deixa eu dar uma... Como é que eu posso fazer o leco dela, umas coisas assim? Porque, além de tudo, acho que o cosplayer, ele gosta de se desafiar. Sim. E eu, pelo menos, gosto bastante. Então, foi um desafio pra mim que eu falei, ok, vamos lá, vai dar certo. Vai dar certo. E você, Lua? Olha, a Ahsoka eu fiz por me apaixonar pela personagem e eu gosto muito da personalidade dela em Rebels. Pra mim a Ahsoka é ela em Rebels, assim, então... Ela minha madura justificativa ali. É muito bacana pensar que, tipo, a gente se apaixona pelo personagem e vai lá e vive esse personagem. E isso é uma coisa até que não me incomodou, mas me deixou meio com uma pulguinha atrás na série, porque ela parece muito diferente do que a gente tá acostumado. Sim. Né? E eu tava esperando muito mais a Ahsoka de Rebels, e aí eu fui com outra, assim, ótima, maravilhosa também, mas eu queria ver mais esse lado da Ahsoka, A assim. Ahsoka da série, eu não sei se vocês também tiveram essa impressão, ela tá mais amarga. É. Tanto por causa do rompimento dela com a Sabine, mas eu achei que foi uma mudança muito brusca, Sim. né? Do que a gente vê em Rebels. Realmente dá essa impressão mesmo. Mas fala um pouco sobre o processo de você fazer ela. E você também faz a Ventress, né? Então são duas personagens que vieram das animações. A sua versão da Ventress, ela é uma versão diferente, né? Sim, ela é de um hot toy que saiu dela como Mãe da Noite. Ah, Então sim. é ela mais badass, assim, com umas penas. Não ficou 100% como eu queria ainda, é um cosplay que eu queria muito melhorar. Mas eu achei a roupa da Ventress desse figure action sensacional, sabe? Porque eu acho da Ventress tão basiquinha na série pro que ela é, Sim. sabe? Aí... E essa remete mais, né? Porque ela faz parte de um clã de bruxas, Sim, né? E eu sim. acho que é muito legal. E eu adoro toda essa parte da turminha. Pra mim é uma das melhores coisas de Star Wars que tem. É muito incrível. Toda essa parte das bruxas. Eu sou apaixonada. Nossa, sim. E nas animações também tem muito aprofundamento, né? Uhum. O que é muito interessante. Que você disse, Star Wars é muito amplo. Pensar que do nada teríamos bruxas e coisas assim é muito louco. Que veio pro live action, né? Que veio pro live action. Não do jeito que eu queria, assim. Porque eu queria muito ver as bruxas de Dathomir. Nossa, porque elas sim. são muito características. Eu não sei vocês, mas é um desejo, assim. Porque a gente vê também em jogos, né? A gente tem o Sim. Jedi Survivor e qual que é o primeiro jogo? Que eu The não Fallen lembro. Order. Fallen Order, né? Que fala muito também, tem bastante. E fala pra mim, qual é o personagem das animações ou do universo de Star Wars, né? Vamos abranger, que pode ser livro, enfim. Que vocês têm desejo de fazer cosplay.
Tá aí pensando aí. Eu já falei a minha, que seria a Satine. A Satine. Mas qual o traje da Satine? Aí o clássico. Aquele que tem umas florzinhas assim. Sim, que é uma peruca bem drag, assim. Gente, esse traje é muito bonito. Eu acho. Coisa mais linda. Eu queria, da mesma forma que eu fiz o Mandaloriano, eu queria fazer o Vader. Nossa, já pensou? Manter Vamos como se fosse trocar uma todos os marca personagens. registrada, entendeu? Falar, tipo, já fiz o Mandaloriano, vou fazer o Vader e mulheres de armadura. É isso. A recepção foi tranquila? Foi bem tranquila, eu não esperava tanto. A primeira vez que eu usei foi numa Comic Con, eu não tava de capacete, porque é muita gente, muito barulho, não tava dando pra andar de capacete. Então não tinha tanto choque das pessoas, mas tinha aquele choque de caramba, uma armadura, ela tá com um rifle nas costas, né? Isso foi bem divertido. A segunda vez eu usei, inclusive, com você. Ela me convenceu, depois de alguns anos, de usar esse cosplay de novo, porque é um cosplay pesado, quente. Sim. Ela estava de Grogu comigo, então o choque era duplo, de ver ela de Grogu, que tava muito bonitinho. Tava muito fofo. E eu de capacete, a hora que tirava, era uma mulher. Então, apesar de eu ser baixinha e tal, era bem divertido. Não, mas é muito divertido, né? Mas cansa, imagino. Nossa. Agora, fechando o nosso bate-papo. As animações, elas complementam Star Wars. Pra vocês, elas devem continuar ou vocês acham que não vai continuar, talvez porque a Disney queira focar mais em séries? O que vocês acham? Eu queria muito que continuasse, porque eu acho que tem muita história pra contar. Inclusive, eu queria muito ver algo mais aprofundado sobre os Siths, sabe? Tipo, contar mesmo. Porque a gente sabe toda a história de Jedi, que eles são do mal, mas será mesmo? Tipo, não dá pra gente saber. Sim. Tipo, eu queria muito ver... E The Acolyte não chegou nem perto, Não, né? eu esperava muito que fosse algo assim, mas eu queria mesmo algo que mostrasse essa real dualidade que é o lado sombrio do lado da luz, entendeu? Então eu espero muito que eles lancem algum material disso. Pode ser live action, pode ser série, qualquer coisa, eu acho que seria sucesso. Precisamos. E uma Sith mulher ali, Sim. batendo em todo mundo. A gente tá precisando de uma representatividade Sith mulher, eu acho. De uma surtada, né? Uma Falta surtada. Sim. Eu queria muito uma adaptação da Dark Talon, né? Dos Nossa. quadrinhos. Eu acho que ia ser demais. Eu acho que é como a Lua falou, tem muito a ser mostrado. As animações, elas podem ser uma porta de entrada pra isso. Além de que, por ser uma animação, também chama muita atenção do público mais jovem. Sim. E além disso, como a gente já teve várias adaptações das animações pro live action, também é outra porta de entrada pra gente ter mais adaptações aí pro live action e explorar realmente essas histórias. E até uma forma de testar, né? Como esses personagens vão se sair. Porque eu acho que faz muito sentido, tanto a Ahsoka quanto a Hera, você testar ela, porque é muito tempo de tela. Então imagina todo o processo de maquiagem que precisa ter. Então, eu acho que a animação é um ótimo termômetro pro que vai vir no live action. Ou sabe? pra mostrar também um pouco mais dos personagens que a gente já viu, mas pouco. Então, Sim. por exemplo, como eu falei, a Padme, o próprio Darth Maul, quantas pessoas ficaram felizes de saber mais sobre o Darth Maul, que a gente só tinha visto ele completamente calado em alguns minutos de tela. Sim, e não, tem um gap, né, de Clone Wars até a morte dele lá em Rebels. Ele aparece na Aurora Escarlate, ele aparece em Han Solo e assim, some. E ninguém sabe, e é exatamente aconteceu? isso. O que acontece? Por que ele apareceu? Não tava morto? É uma coisa... Eu acho que a animação ela traz essa possibilidade. Tem uma animação chamada Histórias do Império, vocês chegaram a assistir? É muito boa. É muito boa. E também poder ver um pouco da Barrys, que tava desaparecida. Gente, pelo amor de Deus, tá todo mundo desesperado. Cadê essa mulher? Que foi lá, acusou a Ahsoka, deixou a Ahsoka amiga. Se vira. Tchau. Se vira. Então eu acho muito legal essa complementação, né? Mas agora, fechando o nosso bate-papo. Para as pessoas que estão assistindo e querem entrar nesse fandom, vocês indicam começar por qual animação? Ou filme, né? Ou mídia, ou livro, ou quadrinho. Não, pera, você quer indicações para pessoas que já gostam de Star Wars, mas ainda não assistiram as animações? Ou para começarem Star Wars? Pessoas que já gostam de Star Wars e não assistiram as animações, vamos lá. Eu acho que Clone Wars, talvez? Acho que Clone Wars, porque pega muito os gaps que teve, principalmente, tipo, o episódio 3, parece que passa tudo em uma semana. E, na verdade, é um ano de episódio. Ano. Você ter uma Então, continuação mais direta, né, faz você ter interesse nesses gaps, nessas partes que talvez não fossem tão explicadas. Você tem esse complemento dos filmes. Sim. Eu acho que realmente é uma porta de entrada pra você seguir pras outras animações.
Inclusive, uma animação que eu queria muito que tivesse era um What If de Star Wars. Porque ninguém fez um What If de Star Wars até agora, gente. Isso é uma coisa incrível. Porque é muito legal pensar possibilidades, né? Sim. E, gente, o que eu já pensei de possibilidade com a Ahsoka sendo do mal, assim... A Leia no lugar do Luke, pra mim faria total sentido. Tipo, A Padme indo pro lado negro junto com o Anakin. Imagina! Muito bom, adorei as possibilidades. Eu acho que, senhora dona Disney, que está assistindo a gente com certeza, lance um Arif, ajuda nós. Faz o nosso coração de ficar quentinho. Exatamente. Meninas, eu queria agradecer muito a participação de vocês aqui. Espero que vocês estejam felizes, como eu estou feliz. E pra você que está assistindo, não se esqueça, a Perifacon acontece no dia 26 e 27 de julho, na Fábrica de Cultura São Luís. É isso, tchauzinho!